Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Sejam bem-vindos ao Aras Concursos. Hoje eu quero falar com vocês sobre o concurso de Feira de Santana, Bahia, a parte de assistente administrativo nos conhecimentos específicos. Hoje a gente vai estudar a parte de comunicação. Comunicação formal, informal, interna, comunicação externa, diagonal, vários tópicos aqui que são muito importantes e que a sua banca gosta bastante de cobrar, ok? Então vamos ver esse tópico aí do cargo de assistente administrativo. Lembrando que nós já temos o nosso material de português, raciocínio lógico, informática e a parte de conhecimentos específicos de assistente administrativo. Se você deseja solicitar esse material, basta solicitar pelo link aqui no WhatsApp. Fala lá comigo, aí a gente passa as informações, beleza? Então agora vamos estudar aí a parte de comunicação. Comunicação organizacional, ok? É um tema que cai recorrentemente nos concursos por aí e por isso precisamos estar atentos. Primeiramente, temos que entender que existe uma comunicação chamada formal. Essa ocorre utilizando os meios formais da organização, e uma comunicação chamada informal, que ocorre de maneira espontânea entre os colaboradores, sem utilizar os meios formais da organização. Trata-se de uma forma de comunicação que ocorre de maneira mais dinâmica. A formal é uma comunicação mais lenta, beleza? Temos também a chamada comunicação interna, que é aquela realizada no interior da organização. E temos a comunicação externa, que é aquela que dialoga com sujeitos externos à organização. Beleza? Tranquilo. A externa é aquela que dialoga com os sujeitos externos e, em todos os casos, a qualidade e o conteúdo caminham juntos, sendo necessário transmitir informações com a velocidade desejada, sem omissões, repassando aquilo que seja relevante. Já a linguagem deve ser clara o bastante para que todos possam compreender a informação. Beleza? Independente do tipo de comunicação, se seja interna, externa, formal, informal, tem que ser com a linguagem clara. Agora, elementos da comunicação. A comunicação, existem alguns elementos dentro da comunicação. Primeiro, o emissor, né? O emissor é aquele que inicia o processo de comunicação emitindo a mensagem, ok? Também chamado de fonte. O emissor pode ser chamado de fonte, que é aquele que dá origem à mensagem. O transmissor ou a codificação é o meio que ele usa para codificar a mensagem, para transformar a ideia em mensagem. Pode ser a fala, pode ser escrita, um e-mail, etc. A mensagem, o e-mail escrito, né? Digitação, né? A mensagem é aquilo que de fato está sendo comunicado. O canal é o meio por onde a mensagem é enviada pelo e-mail, pelo WhatsApp, pela internet, né? O receptor é a parte que recebe a mensagem. O ruído são as barreiras e as distorções que podem ocorrer na comunicação. Por exemplo, na fala, a gente às vezes fala alguma coisa e a pessoa entende outra. Isso é um ruído, é uma barreira. Ou então na escrita, você fala de um modo que possa parecer que tem ali uma entonação mais ríspida, rígida, mas às vezes não era isso que você queria transmitir. Isso se chama ruído. São distorções que modificam o sentido da mensagem. A retroação ou feedback é o retorno, né? É o retorno do receptor ao emissor, que é de vital importância para saber se realmente a comunicação surtiu o efeito que a pessoa desejava. Então eu disse, olha, por favor, faça isso e isso. Dei uma orientação. A pessoa disse, você entendeu? Eu entendi, eu tenho que fazer isso e isso. Esse é o feedback, é a retroação. Fluxos organizacionais. Existem fluxos, isso cai também em concurso, existem comunicações que são descendentes, de cima para baixo, ascendentes, de baixo para cima, horizontais ou diagonais. As descendentes é dos chefes para o subordinado, de cima para baixo, na estrutura organizacional. Geralmente utiliza para orientações, fornecimento de diretrizes, normas, feedbacks. A ascendente, elas são dos subordinados para o chefe. Também podem ser feedbacks, sugestões. E no caso de empresas que a comunicação é mais livre, reclamações.
Horizontal ocorre entre pessoas do mesmo nível hierárquico. Então, uma pessoa de um nível hierárquico, um diretor de marketing falando com o diretor financeiro, estão no mesmo nível ali. Isso é uma comunicação chamada horizontal ou lateral. Temos também a comunicação chamada diagonal, que ocorre entre uma chefia funcional e subordinado de outro departamento. São pessoas de níveis diferentes, de departamentos diferentes, por isso que é chamado de diagonal, ok? Por exemplo, o chefe do marketing falando com o subordinado do RH. Então, isso é uma diagonal, porque tem níveis diferentes e também departamentos diferentes. Barreiras, como falado, barreiras ali são os ruídos, que para a comunicação ser eficaz, ela deve vencer algumas barreiras que podem apresentar durante o processo. As barreiras são comumente classificadas como físicas, semânticas, psicológicas, entre outros. Barreira física, por exemplo, o telefone não funcionou bem, o áudio está ruim. Semântica, de interpretação, psicológica, como a pessoa entende aquela mensagem, e assim vai. Dentre as mais cobradas no concurso, temos a filtragem, que ocorre quando o emissor manipula a mensagem de maneira que ela não chegue de forma demasiadamente negativa. Em outras palavras, uma maquiagem vai dizer um problema, mas não diz o problema de uma forma que chegue tão negativa. Tenta amenizar a situação. Dessa forma, quanto mais simples e direta forem as mensagens, menor será a chance de ocorrer a filtragem na comunicação. Ok? Comportamento na organização. Dentro da organização, a pessoa pode ter vários comportamentos. Dentre eles, o passivo, que pode até discordar de algo, mas sempre evita divergir. Sempre vai evitar ali divergir. Ele não apresenta sua própria opinião. A pessoa receptiva, que ela está disposta a receber e aceitar a mensagem sem distorções no conteúdo e com alta concentração dela, a pessoa que se concentra na informação. Tem também o agressivo, que é aquele que muitas vezes nem mesmo permite que a pessoa conclua o raciocínio. Ele é impulsivo, irônico, arrogante, está tenso, sempre tenso, preparado para o ataque, fala mais alto, critica, interrompe. Não há por parte do agressivo disposição em receber uma mensagem. E o assertivo está calcado na segurança com que o receptor age ao receber a mensagem. Encontra-se sempre firme ao apresentar suas convicções, com educação, mas com firmeza. Não desrespeitando outros, mas também não abre mão dos seus valores. Então, o assertivo é uma característica aí mais legal para o processo. Bom, aqui a gente finaliza o tópico comunicação. Vamos falar agora